Para completar, Solari no Vasco, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Solari é o novo alvo do Vasco da Gama. O Cruz-Maltino busca atacantes capazes de fazer gol. E o argentino de 25 anos de idade, revelado no Tajeres, com passagem por Colo-Colo e River Plate até se mudar para o Spartak Moscou por 10 milhões de euros, entrou na pauta Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Bruno Murito. 56 jogos desde que se mudou para a Rússia, com 14 gols e 4 assistências. Não se trata de uma operação fácil, certamente o Spartak Moscou vai querer no mínimo recuperar todo o investimento feito no atleta, mas pode surgir aí mais um reforço importante pro Cruz-Maltino, que tem hoje como prioridades a contratação de um zagueiro. O Diego Carlos é o plano A, B e C, a aquisição de mais um volante, e o clube ainda espera por uma posição final do Deus, e jogadores no plural que marquem gols. Mesmo com a chegada do Colídio, há um entendimento de que o Vasco ainda precisa de um centroavante e de um ponta muito habituado a marcar. Yeboah poderia ser esse atleta, o equatoriano que disputou a última Copa do Mundo, prefere permanecer no futebol italiano. Também existiram conversas por John Córdoba, mas a pedida do Krasnodar da Rússia foi considerada muito alta. Hora de falar sobre a Copa do Brasil. E a maior maluquice que poderia acontecer acabou se confirmando. Teremos 3 clássicos nas quartas de final. O sorteio, nessa terça-feira, definiu por Cruzeiro versus Atlético Mineiro, Internacional versus Grêmio, Palmeiras versus Santos. O outro jogo entre Vasco e Vitória. Estava pesquisando aqui e as chances de esse seu roteiro com 3 clássicos estaduais, as chances eram de menos de 1%. Isso equivalia a uma vez em cada 105 sorteios, mas as bolinhas quiseram que a gente tivesse clássico em Minas, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Inclusive com direito a um replay daquilo que aconteceu no futebol mineiro na temporada passada, com Atlético e Cruzeiro se enfrentando também na Copa do Brasil. Importante registrar que a gente já sabe o caminho da Copa do Brasil até a grande decisão. O vencedor do Grenal pega o vencedor do Clássico em Minas. Já o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória enfrenta o vencedor de Palmeiras e Santos. Jogos de ida acontecem nos dias 26 e 27 de agosto, as partidas de volta na semana seguinte, em 2 e 3 de setembro. Sobre o Clássico Mineiro, jogo de ida no Mineirão, a volta prevista para a Arena MRV. Gostaria de saber os seus palpites para favoritos. Para não ficar em cima do muro, eu vou dar os meus. Eu acho que o Palmeiras passa pelo Santos, o Vasco passa pelo Vitória, o Cruzeiro elimina o Galo e o Internacional e o Grêmio vão disputar os pênaltis com classificação do Colorado. Que entrevista do Pedrinho, hein? Fale sobre contratações, por favor, e quem você acha que passa para semifinais e final. Quase gol do Boca. Do Pedrinho... Do Vasco ou do Cruzeiro? Depois me atualiza aí, Jailton. Vamos lá. Sobre, cara, o Leandro Eringer, que é membro do canal e sempre assiste a gente, ele fez uma consulta lá na inteligência artificial para entender qual seria a lógica, qual seria o percentual de chance de as quartas de final da Copa do Brasil contarem com Atlético versus Cruzeiro, Grêmio versus Inter, Santos versus Vitória. Era menos de 1% de chances, tá? De ter os 3 clássicos. Isso aconteceria em 1 a cada 105 sorteios. Olha a maluquice. Para que essa combinação existisse, do clássico em Minas, o clássico em São Paulo, e também o clássico Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, menos de 1%. Um sorteio entre 105. E foi o que aconteceu. Nessa terça-feira a gente ainda vai ter Vasco e Vitória nos duelos das quartas de final. E eu vejo o Vasco favorito contra o Vitória, mesmo o Vitória tendo passado por Atlético e Flamengo. E eu vejo o Cruzeiro levemente favorito contra o Atlético, 55 a 45. E eu vejo o Palmeiras bem favorito contra o Santos, 75 a 25. E Grenal, cara. Puta, Grenal. Os 2 times estão em fase ruim, tá? O Inter um pouquinho mais equilibrado defensivamente. Eu acho que nos pênaltis o Internacional passa, mas é puro chute, tá bom? A entrevista do Pedrinho do Vasco esclareceu tudo. Cara, eu vou atrás disso. Hoje eu acabei
almoçando num restaurante com 2 empresários, né? Atrás de uma série de notícias, a gente sempre tenta avançar, enfim, depois até vou soltando, como esses 2 empresários são muito low profile, eles não gostam de aparecer, eu vou divulgando as notícias que eu recebi deles de forma aleatória, assim, sabe? Que são 2 caras, tem todo tipo de empresário, né? Assim como tem todo tipo de jogador, de jornalista, mas esses caras não gostam muito de aparecer, e se eu falasse o nome deles, certamente os caras ficariam incomodados. O que é até melhor, né? O problema são aqueles caras que são muito aparecidos, porque em geral eles até às vezes te usam, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não tive a oportunidade de acompanhar o passo a passo do sorteio, né? O sorteio estava marcado para as 11 da manhã, e aí a entrevista do Pedrinho deve ter acontecido, quer ver, Pedrinho? Depois da coletiva lá no Rio de Janeiro. Pedrinho ironiza críticas de BAP do Flamengo. Tem uma paixão louca pelo Vasco. Vamos ler aqui, ó. A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco. O Vasco já tem muito problema, e eu tenho problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E estou falando diretamente sobre o BAP, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Estou começando a achar que ele é vascaíno. Aí o Pedrinho prossegue. Nessa matéria não tinha mais novidades. Mas enfim, depois eu vou pegar todo o rescaldo da entrevista dele e trago atualizações. Beleza? Combinado? Vamos lá, que mais? Perguntas, dúvidas? Sugestões, estamos ao vivo, hein? Verdade que o Brian Rodrigues no Vasco? Ô Giovanni Freitas, se eu fosse você, eu não teria muita esperança nessa negociação. A percepção que eu tenho é de que o empresário do Brian Rodrigues adora especular, adora agitar. Isso, inclusive, já tem incomodado os dirigentes lá do América, porque toda janela se fala do Brian Rodrigues, enfim. De fato um jogador bem interessante. Eu estava assistindo nessa terça-feira, sei lá que dia. Não, hoje é terça. Acho que era domingo à noite. Ou sábado, enfim, não sei. Mas o América jogou contra um time dos Estados Unidos. E, cara, eu falei, deixa eu dar uma olhada, uma conferida nesse jogo. E aí o camisa 7 do América, ciscador, driblador e tal, e esse mesmo 7 tinha uma falta de meia distância, ele e o Veiga para bater, e aí o 7 bateu em vez de ser o Veiga, eu falei, caramba, tá com moral esse 7, bateu um baita golaço de falta, aí que eu fui ver que era o Brian Rodrigues. De fato um jogador interessante, eu ainda não tinha visto jogar, embora já tivesse falado dele várias vezes. Só que a verdade é que o empresário dele agita muito, e a operação com a América do México é super complicada, os caras querem um caminhão de dinheiro para contratar, para liberá-lo, tá bom? E o Vasco da Gama ainda procura por mais um ou até, quem sabe, 2 atacantes nessa janela de transferências. Depois de fechar com Colídio e Sousa, a prioridade é fechar com mais algum atleta que faça gols, independentemente de ser centroavante ou ponta. Precisa-se buscar, na visão do Pedrinho, do Admar e companhia, alguém com vocação para colocar a bola dentro das redes, e isso ficou muito claro, mais uma vez, no empate em 0-0 contra o Bahia. O Vasco se portou bem, quase não deu tantas oportunidades a um adversário que é forte, e só não saiu com a vitória porque tem pouca qualidade técnica do meio para frente. O Vasco tentou nos últimos dias John Córdoba, centroavante colombiano que pertence ao Krasnodar. O negócio se complicou por conta da pedida do Krasnodar de 8 milhões de euros. Yeboah, atacante equatoriano que disputou a Copa do Mundo, prefere seguir na Europa. Nesse momento ele joga no Venezia, da 2ª divisão italiana. Brian Rodrigues ficou bem caro e complicado. O América segue colocando uma série de dificuldades. E o Brian Rodrigues, nesse domingo, numa partida da Nations, entre times mexicanos e americanos, marcou um baita golaço de falta na vitória da equipe dele, o América do México contra o Portland Timbers por 2-1. Já Nelson de Ossa, que é volante, negociação só não foi fechada porque na oportunidade, quando estava tudo certo, houve aquela liminar da 777. O tempo passou, a verdade é que o de Ossa fez uma grande pré-temporada e agora vislumbra a possibilidade de jogar no futebol inglês. Para completar sua fala sobre Diego Carlos, o zagueiro que é alvo do Vasco para a zaga, ele depende de uma rescisão do contrato do vínculo dele com o Fenerbahçe, de forma amigável, para que o Vasco não precise gastar na sua contratação. E Diego Carlos é o plano A, B e C do Vasco na busca por um defensor nessa janela de transferências. Nos últimos dias, uma série de outros nomes foram especulados, como por exemplo, Gabriel Pereira do Copenhagen e Arthur Chaves do Hoffenheim.
não dá para dizer que eles não foram debatidos internamente, mas o objetivo do presidente Pedrinho e do pessoal que representa o Marcos Lamáquia é de fechar com o Diego Carlos, que tem 33 anos de idade, contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028, mas as partes tentam chegar a uma rescisão de contrato de forma amigável. O Diego Carlos tem passagem para lá de discreta no Fenerbahçe. Na primeira temporada, só 5 jogos. Na temporada passada, ele esteve emprestado ao Como da Itália, onde foi titular e deixou boa impressão. O Diego Carlos volta ao Fenerbahçe e não tem sido aproveitado, até por isso as partes tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato. O Diego Carlos tem direito a um salário anual de 1,5 milhão de euros, livres de impostos, o que equivale a mais ou menos 750 mil reais por mês. Ele ainda tem direito a mais 500 mil euros em bônus. Então a verdade é que o Diego Carlos pode chegar até 1 milhão de reais livres de impostos por mês. O Vasco não consegue alcançar esse valor, mas se aproxima e entende que pode ter no Diego Carlos seu principal reforço pro sistema defensivo. Cruz Maltino, que já fechou com Sousa e Colídio e que ainda busca um atacante fazedor de gols. Para mim hoje a prioridade máxima em São Januário deveria ser a contratação de caras capazes de marcar muitos gols. O time se ajustou especialmente defensivamente, mas ainda sofre com a falta de talento dos atacantes para converter as chances criadas. Você discorda, concorda? O que você pensa sobre Diego Carlos? Já use o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza?